Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DesconstruCast, o podcast feito para quebrar os tabus na medicina. Meu nome é Bernardo Prestes, sou um dos hosts daquele podcast, junto com a minha maravilhosa, deusa perfeita, musa inspiradora, Gabriela de Araújo, que é médica, neonatologista, empreendedora, minha noiva e mãe do Zen, minha co-host aqui do podcast. Sejam bem-vindos, pessoal. Hoje estamos com dois convidados. Dois convidados, episódio Feras. super especial, deixa eu apresentar aqui nossos convidados. Tenho o prazer de receber Daniel Cardoso e Eduardo Zukovski, que são R2 e R3 de radiologia no Sírio-Libanês e fundadores do Deu Laudo, com o objetivo de descomplicar a radiologia nas redes sociais. Mandei bem na apresentação? Demais. Sensacional. Demais. Prazer ter vocês, né? Bem-vindos, Prazer. gente. A gente já conversou um monte aqui. Não, já estamos. O papo já rolou aqui 2 Agora, horas sabe o que eu antes. pensei? Imagina o Bernardo na Polônia falando Zukovski. Rapaz. Como ia ser engraçado. Ia ser resenha, falou bem. Já tem interferência aqui no microfone. E a gente teve o prazer de convidar 2 pessoas aqui no podcast pra gente falar sobre radiologia, empreendedorismo na residência e inteligência artificial, porque falou de radiologia, Já mas tá. não sei o aham. quê. E Então, o ChatGPT? Vamos descomplicar isso aí. É o, nesse tema assunto. que, é o tema que chama, né? Não tem jeito, tem que falar. Vambora. E eu acho que é a segunda vez que a gente recebe 2 convidados de uma vez, né? Eu acho que é. Teve o Luiz e o Baltazar, É. e agora vocês dois. Top. Então vocês estão Legal. aí no... Estão inaugurando. Inaugurando. Quase. Quase Rapaz. inédito, né? E a gente Vambora. sempre tem uma tradição aqui, Daniel e Edu, de, cara, conhecer um pouco mais da história das pessoas com quem a gente tá falando. Então, queria que vocês contassem um pouco mais da história de vocês com a radiologia. Tá. Então, assim, eu me formei em 2020 e aí, durante a minha graduação, eu fiz alguns estágios. Um deles em radiologia e no Sírio. E assim, por ter alguns familiares cirurgiões na família, eu tinha aquela cabeça de que eu vou fazer cirurgia. E nesse estágio, aí surgiu aquela pontinha. dúvida. Você veio- Aquela vontade, Você é né? de Fortaleza, Sou de Fortaleza. né? Você veio de Fortaleza pra cá só pra fazer o estágio. Foi. No internato. Na graduação ainda. Eu fazia assim, eu pegava alguns meses de férias que eu tinha e eu fiz uns 6 ou 7 estágios na graduação, Pô, assim. boa Fiz dica a mesma já, coisa. inclusive, Fiz né? a mesma Fez coisa. até fora do país. Eu fiz alguns, né? na Mayo Clinic, Cleveland, Harvard, Que fiz, legal, fiz uau. vários, assim. Então, e um deles, radiologia. Por quê? Porque conversando com os familiares cirurgiões, eles diziam, mesmo um bom cirurgião tem que saber ver imagem. Então, até quando eu cheguei para fazer o estágio, era com aquela visão de que eu ia fazer cirurgia, mas tinha que saber imagem. Tô aqui só pra Foi aprender mais a como ver curiosidade. imagem. E realmente Como é muito curiosidade. importante, cara. Você vê que na residência de cirurgia, cara, no R1 não, mas no R2, quando você tá lá operando, cara, você tem que dominar uma TC de abdômen. Sim. Porque você não vai lá toda hora no radiologista, não sei o Pois quê. é. E não dá pra contar só com laudo, cara. Às vezes, Exato. E às vezes você não tem radiologista disponível Exato. também. Definir uma Exato. cirurgia, alguma coisa Exato. ali que seja urgente, né? Então, eu vim com essa cabeça, mas aí durante esse estágio, putz, isso aqui é legal. Despertou o desejo. Talvez não seja só pra cirurgia que eu vou usar isso aqui. Talvez eu vá usar para ajudar o cirurgião, não. Então, continuei, fiz o internato e me formei. Formei ali na vigência da pandemia, metade de 2020, e servi 1 ano na Marinha. Ah, você Oh, que serviu? massa! Foi Lá em Fortaleza lá em mesmo? Fortaleza. Na verdade, todo mundo do Nordeste vai para Natal, que lá tem o grupamento de fuzileiros navais, e aí a gente faz o treinamento lá, que são 45 dias de treinamento. Você Depois, fica interno lá, né? fica interno lá, só volta o fim de semana para a sua cidade. Uhum. E aí, todo fim de semana eu ia para Fortaleza, mas durante esse período, de segunda a sexta, era treinamento militar lá em Natal. E aí, depois dos 45 dias, todo mundo volta para sua cidade para servir nas organizações militares da sua cidade. Uhum. Então, foi uma experiência bacana, assim, Cara, crescimento... que legal. Legal. crescimento pessoal, assim, vários desafios também, mas valeu Foi demais. Um ano, né, que você Todo mundo você fala ficou que, servindo. mesmo quem não queria servir, pelo menos com todo mundo que eu conversei, Uhum. que foi meio assim, meio, não sei se é isso mesmo, não sei se eu quero, mas quando chega lá, depois que passa, né, você vê que ficam várias heranças ali daquela disciplina, Fica. Porque O Manuel, assim, que também é da rádio, A vocês gente conhecem, entrevistou né? ele semana passada. Então, ele também fez um ano de exército, foi? ele veio aqui pra falar disso, inclusive foi o tema Na do Amazônia, podcast dele. inclusive. que legal. E Nossa, foi diferente, foi no, né? foi no Legal. Acre, não foi? Foi no, mas na floresta Foi, assim, amazônica, né? Uhum. E, cara, ele fala que muito do que ele é hoje é devido devido ao àquele que ele período que ele aprendeu. passou no exército. Eu costumo falar que molda caráter, assim. Forja. Porque assim, eu fui voluntário, mas tinha alguns que eram obrigatórios, realmente. O cara batia o pé que não queria estar ali. E o comandante dizia, você tem que estar aqui, é lei. Então não tem pra onde correr, meu amigo. Então,
teve que se adaptar àquilo. Gera um sentimento de união, né? Porque Também. você depende do cara E muitos desafios, contrário. físico, tudão. Então, a gente se ajudava. E aí, durante esse processo da Marinha, eu fiquei amadurecendo essa ideia. Eu fiquei, putz, por que não rádio? E aí, chegou no momento de fazer as provas, eu me inscrevi em algumas pra rádio, algumas pra cirurgia. Foi nos 48 do segundo tempo ali, né? Não, foi além, porque eu cheguei a passar nas duas e agora? E agora? E pensei assim, não, cirurgia eu passei na minha cidade, então é uma residência mais puxada, mas eu ia ter a comodidade de estar em casa, eu ia estar com minha família, e num hospital lá que é excelente, um hospital que lá em Fortaleza, no Ceará, pra quem não sabe, é onde mais transplanta fígado, coração, rim no país. Muito volume lá, né? No país. Sério? Então, um hospital gigante lá. E eu fiquei pensando, putz, ficar no Pela hospital... SURSE, o acesso? Na SURSE, o acesso. Ficar no hospital o melhor do meu estado, aqui, perto da minha família, ou sair da caixa e ir pra rádio É a e... loucura de Mudar São de Paulo. cidade. Pra Mudar de São Paulo. especialidade. E não é que só era- mudar de cidade, é mudar de Exato. cidade pra vir Pra pra São São Paulo, Paulo. exatamente. Que é quase mudar de país, né? Exatamente. Aí eu, quer saber? Vamos embora. Eu vou embarcar nessa. Meteu o louco. E assim, arrependimento zero. Posso dizer que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, assim, sou super, super, super feliz na rádio em relação às pessoas que eu conheci, ao que eu tenho aprendido e vou aprender muito mais com certeza, e perspectivas também, então eu tô muito feliz com a decisão que eu tomei, assim. Cara, A gente que massa. recebeu bem também, né? Claro. E você, Edu? Conta aí, então. Não, só calma, deixa eu só fazer um parênteses pra quem não entendeu nada desse comentário. Você é R+, Isso, dele da isso, rádio, né? é. Então- Eu falei na apresentação. Eu tive o privilégio de ver ele crescer dentro da radiologia. Me ensinou muito. Pegou no colo, chegou a não saber abrir nem um MV lá. Quem me ensinou a ver apêndice foi esse cara aqui. Então, no meu caso, a minha história é totalmente diferente da dele, não tem nada a ver. Os meus pais são radiologistas. Então, o meu pai e minha mãe são radiologistas. Meu avô, inclusive, por parte de pai, também é radiologista. Caramba, seu avô deve ter sido pioneiro aí na rádio. Ele né? foi o 11º médico da minha cidade, no interior do Paraná, de Umuarama. Caramba. Então, meu pai tem clínica dele lá em Umuarama, então desde pequeno eu acabava ouvindo, né? Tipo, algumas discussões e ouvia sobre a especialidade. Mas quando eu fui fazer medicina, meu pai e minha mãe nunca me pressionaram a tomar uma decisão, enfim, que eles achassem que eu teria que tomar. Eles sempre me deixaram livre pra eu escolher meu caminho, pra eu escolher o que eu achasse que era melhor. E eu sempre gostei muito de esporte também. A gente brinca que com 18 anos, ele não ganhou um carro, ele ganhou um aparelho de ultrassom. Porque todo mundo lá é rádio. Muito bom. Então, Mas é tipo, bem por aí, né? A decoração da casa, assim, um aparelho de ultrassom. Tem um Não, filho, você transdutor. pode escolher o que você quiser. Rádio, intervenção, músculo esquelético. Você tem todas as opções aqui na mesa. É desse jeito. Mas então, durante a faculdade eu sempre gostei muito de esporte também. Pra quem não sabe, eu jogo tênis desde pequeno. Eu cheguei a jogar campeonatos brasileiros, cheguei a ser número 1 do Brasil quando eu tinha 12 anos. Então eu sempre Que tive... isso, esses convidados hoje tá uma coisa surreal. Então eu sempre tive esse carinho muito, muito grande pro esporte. Sou apaixonado por tênis e futebol. Então eu fiz faculdade em Curitiba. Então, durante a faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Atlético Paranaense, que é um time de futebol lá em Curitiba, acho que a maioria das pessoas deve conhecer, bastante grande. E aí eu vi que a parte de medicina do esporte eu tinha mais a vontade de mexer com a parte hormonal, de trabalhar com essa parte mais de consultório mesmo. E eu via que a medicina do esporte ali, no estágio que eu fiz, foi mais a parte de ortopedia mesmo, que eu realmente não gostava tanto, assim. E aí eu fiquei nessa, entre medicina do esporte e radiologia, mas depois que eu fiz esse estágio, eu fiquei de 3 a 4 meses no Atlético. Pra mim foi bem bom, porque foi a hora que eu resolvi ali que eu preferia fazer radiologia mesmo. E o que também me levou a tomar essa decisão é que durante a faculdade eu olhava uma imagem e eu não entendia nada. Então, eu não tinha a mínima noção, tipo, de uma raio-x de tórax, de uma tomografia de abdômen. Então, isso foi despertando minha curiosidade de um dia conseguir pegar aquele exame e conseguir resolver alguma coisa. E isso, Pelo menos- acho que todo mundo passa por esse momento em determinada Exato. assim, fase da faculdade. Porque eu lembro que quando eu comecei a ter radiologia, eu tive radiologia no 3º ano da faculdade. Eu achava que eu ia sair da disciplina de radiologia Dominando. laudando coisa, Dominando. entendeu? Não, isso aqui é tranquilo. E, cara, não é, nenhuma faculdade te prepara. Não Por quê? dá, Porque o não dá. exercício de você olhar uma imagem e interpretar e
famosa frase, né? Correlacionar com os achados clínicos. Faz parte. Então, correlacionar com os achados clínicos exige mão na massa todos os dias. Exige. Então, assim como você não faz um estágio de cirurgia no internato e sai operando, você não tem uma disciplina, Exato. uma cadeira de radiologia e sai sabendo ver a imagem. Eu acho que isso Exato. passa na cabeça da gente. Cara, eu não sei Exato. ver isso aqui direito. Será que eu não preciso aprender melhor? Cara, Ainda exato. mais você que tinha dentro de casa ali. Então, né? pra quem é estudante de medicina, há esperança, né? Ah, Esperança. Já vamos fazer Dá aí pra chegar do outro lado. Exatamente. Fica a dica, né? A gente já vai conversar sobre isso. E uma coisa que é legal de ver na história é que são histórias completamente diferentes, pais completamente diferentes, Sim, formações, sim. locais. E mesmo a gente às vezes fica tentando idealizar, só tem um caminho para o radiologista. Então o cara que sempre pensou em radiologia na faculdade. E às vezes não, às vezes você tem que se permitir conhecer, né? Verdade. Porque Exato. se talvez você não tivesse rodado na rádio No estágio. Não teria talvez você não despertado, né? consideraria Verdade. e talvez você teria feito outra coisa. Verdade. Enfim, então é se dar a oportunidade de conhecer mesmo aquilo que você talvez não considere fazer, Verdade. que talvez se surpreenda. né? Exato. Concordo. Foi o que aconteceu. É, É, total. E isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo que vem falar comigo assim, ai, Gabi, me manda mensagem às vezes. Eu gosto muito, muito, muito de pediatria. Eu tenho certeza que eu quero fazer pediatria. Onde você me recomenda fazer um estágio? Aí eu falo, em qualquer outra área que você acha que você não gosta. Então, É, porque verdade. se você já sabe que você gosta de pediatria, ok, você pode fazer Sim. ali alguma coisinha, mas não precisa voltar todos os Sim. estágios extracurriculares da Sim. sua formação pra aquilo. Se você já sabe que você gosta, vai descobrir as outras coisas. Se porque às permite vezes, um pouquinho, né? fazendo um estágio Sim. diferente, pô, vou fazer um estágio aqui de uma coisa que eu nunca, tipo, eu na liga de colo prócto da faculdade. Assim, uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Cara, mas Abre a você cabeça, aprende né? alguma Exato. coisa, É. você conhece Sim, alguém que também acho. depois, sabe, vai te ajudar E com querendo ou alguma não, você coisa. se desafia também, né? Exatamente. E assim, se você só fizer estágio no que você quer desde o Sai da começo, zona de conforto, né? Você sempre tá dentro da sua caixinha ali. Querendo ou não, você se desafiar, você se propor a fazer alguma coisa diferente, dá trabalho, é difícil. Você tem que ter bastante personalidade pra você entender que aquilo vai ser importante pra você. Verdade. E Exatamente. tem um Então. ponto, né? Tipo, cirurgia, pediatria, clínica médica, GO, todo mundo vai rodar. Exato. Todo mundo Exato, vai poder exato. conhecer o que é Exatamente. no internato. Nossa, Exatamente. Só Pelo que menos 2, 3 meses ali. Dermato, rádio, otorrino, oftalmo, as subespecialidades, enfim, Anestésio, tem Anestésio, muita faculdade que é estágio curto. neurocirurgia, enfim. Tem várias outras que você não vai ter muito contato. Exato. Não sabe como é a rotina, não sabe o que é que acontece realmente ali. Então, não sabe nem dizer se eu for rádio, se eu for anestésio, como é que vai ser. Então, a pessoa diz que não quer uma coisa que ela não sabe nem como é que vai ser. Então, realmente é isso, tem que conhecer, eu acho que... E falando em rotina, como é que é a rotina da residência de rádio lá no Sírio? Então, eu acho que é uma residência muito justa, assim, no sentido de que a gente tem uma carga horária específica para estar dentro do hospital, uma carga horária específica para a gente estudar em casa e um tempo para a gente também fazer trabalho para Legal. congresso. Então é bem acadêmico ali. Isso, é muito acadêmico lá. Muito. Eles prezam muito essa parte de ciência, assim, de você mandar trabalho, publicar, tá sempre ali por dentro de artigo, isso é muito, muito valorizado lá. Mas da rotina mesmo, dentro do hospital, geralmente a gente chega às 8, alguns dias especificamente a gente tem algumas aulas às 7, o que é muito bom pra gente, a gente tem sessões de discussões de caso. Então, eventualmente, às 7 horas da manhã, umas 2 vezes por semana, pelo menos, a gente chega lá às 7 e o assistente, o radiologista que está ali apresentando, ele chama algum residente para discutir um caso lá na frente. E querendo ou não isso, a gente tem, né, é inegável isso. Quando você é chamado pela primeira vez, você fica com vergonha, fica com medo de errar, mas depois você vê que sempre que você vai lá, mesmo que você erre, fale qualquer besteira lá, Você aprende você muito. sempre aprende. Aprende E quando demais. você erra, você não esquece. Acho que esse é o mais importante. Você erra um caso, você vai ver de novo, você vai lembrar E enfim. provavelmente o intuito dessas Exato, sessões seja exato. justamente você errar, Isso. pra você Total. aprender ali com a discussão, né? Exato. E como o clima da residência é muito bom, acaba que fica uma conversa. Fica às leve, vezes. não Às vezes é um fica- caso dificílimo, é. né? Mas aí uma pessoa ajuda, diz, vai naquele corte ali, vê se não tem tal coisa, não sei o quê. Tem. Então acaba que fica todo mundo se ajuda bastante. Não é aquele clima de julgamento ali, Sim. que você vê, Zero. nossa, os outros residentes vão achar Vocês que eu são sou... em quantos residentes? Nós somos em 6 por ano, no total do R1 ao 18, R4. Isso, Ah. do R1 ao R3, 18, contando com os R4, daí dá 24 pessoas.
E a gente, de forma geral, a gente é muito unido, o clima entre a gente é muito, muito Isso bom. é um fator fundamental, né, na escolha de residência. Demais. É muito bom. E assim, eu até estranhei, quando eu cheguei lá, às vezes você começa a residência de rádio, aí, como a gente falou, vê muito pouco na faculdade, então chega lá, você não sabe ver nada. Então, você chega no primeiro estágio, assim, por exemplo, você vai rodar neuro pela primeira vez, e aí você abriu o exame, aparecia um R+ seu e dizia, ei, quer ajuda? Quer que eu te mostre como é que eu vejo o exame? Geralmente era esse cara aqui, super solícito, assim. Então, o cara senta do seu lado, pega assim, ó, geralmente eu vejo o exame assim, primeiro isso, primeiro aquilo, tá aqui isso, aqui. É muito, Então, é muito criar suas rotinas, né, cara? É muito sistematizar o seu olhar, né? Porque a gente diz assim, existem até alguns estudos que mostram de onde é que vem o erro do radiologista. E eles pegaram, o maior que tem, pegaram mais ou menos 2.000 exames e viram onde é que se errava naqueles exames. E muitos deles eles dividiam em de percepção e cognitivos. Esse de percepção é erros que você não percebe. E os de cognição você interpreta errado. Mas alguns é o que eles chamam de viés de satisfação, ou seja, você vê uma coisa que o paciente está com dor abdominal. Então, você passa o exame e você vê que o paciente tem uma diverticulite. Justifica a dor abdominal. Então, a partir dali eu tô satisfeito com aquele achado. Então, eu não vou procurar mais nada. Não vou procurar um tumor de cólon, por exemplo. E aí que você perde. Por isso que tem que ser sistemático. Exato. Você tem que ver o exame na mesma ordem, todos os exames que você vê, todas as estruturas tem que ver sempre. Porque senão vai chegar um ponto em que você vai comer. Você vai deixar passar muita coisa, entendeu? Então, automaticamente você tende a ficar satisfeito, né? Exato. Mas, justifica. Você diz assim, não, encontrei o motivo da dor. Correlacionou. Exato. A clínica tá justificada aqui. Exato. Então, a gente aprende muito disso também na residência. Como a gente tem um contato muito próximo com os R+, com os assistentes, ensina essas nuances que não é coisa que a gente lê em livro. Exato. Porque tem coisa que você pega um artigo, você pega um livro, você senta, estuda e você vai aprender. Esse tipo de coisa você vai aprender errando, você vai aprender numa discussão de casos dessas em que o pessoal lhe ajuda e você vai ver que você vai errar. Num caso desses em que você caiu nesse viés de satisfação. Inevitável isso, então, você vai cair em alguma hora. Exato. Então, nisso aí a gente aprende muito mais. Muito mais. E o que é legal da gente é que, mesmo como residente, você acaba participando na formação de outros residentes. Por exemplo, você no R2, pro R1, você como R2, você é o cara que mais sabe no mundo. Então você, pro R3, em relação ao R1, então, o cara te vê como o melhor radiologista da história. Então, isso é legal. Você é residente, mas ao mesmo tempo você participa na formação de outros residentes. Então, essa ideia da nossa residência, da gente se ajudar muito, é muito, muito bacana, muito boa. E você falou desse ponto de viés, eu vou levantar a bola aqui do tema mais polêmico Vamos lá. Da radiologia, que é a dúvida que, cara, toda vez que alguém fala de radiologia, mas e a inteligência artificial? Mas eu não vou fazer porque vai acabar. E aí? Então, quando o pessoal pergunta, eu costumo dizer assim... perguntou muito. Todo dia. A gente diz assim, eu acho que veio só pra ajudar. Eu não acho que vai substituir. Se eu achasse que ia substituir, primeiro, que eu não tinha feito radiologia. Então... Por quê? Tem alguns editores, assim, se fala de inteligência artificial há algum tempo já. Inclusive, nesse artigo que eu citei dos erros do radiologista, que é de 2015, ele fala que a tecnologia vai vir para ajudar, já existe. Mas chegou um momento em que isso foi ficando mais forte, que criaram até alguns editoriais, assim, que diziam, por exemplo, se a inteligência artificial começa a laudar tudo, por exemplo, tchau radiologista. No dia que ela errar, quem é que vai ser responsabilizado por isso? Exatamente. Então, e se for processado? Exato. Você precisa ter alguém para responsabilizar. E assim, fora que existe a interpretação do caso também. Existe a correlação com os dados clínicos também, que assim... Né? E assim, nem todo caso é fechado. É um diagnóstico fechado. Então tem muito daquela interpretação, tem muito da discussão multidisciplinar, você vai discutir com o cirurgião. Às vezes um achado abre um leque de possibilidades. Né? Não é porque o cara tem um nódulo no fígado, por exemplo, uma mulher jovem que vai ser um adenoma HNF sempre. Exato. Então é sempre você, que nem a gente falou aqui algumas vezes, né? Tem que correlacionar, não tem jeito. Exato. E é por isso que existem as reuniões. Isso faz muita por que diferença. As reuniões, por que as reuniões existem? Exatamente, a gente acha muito difícil a inteligência artificial substituir a radiologia, principalmente por isso, porque não tem como um robô chegar numa reunião e discutir um caso com um humano e falar, eu acho que pode ser isso, isso e isso, minhas possibilidades são essas, por esses motivos.
Então, o papel do radiologista dentro desse contexto de discutir exame, pra gente é mais importante do que o laudo em si. Por exemplo, no Sírio, toda quarta-feira tem reunião da gastro lá. E nessa reunião participam, sei lá, uns 10 cirurgiões, pelo menos. E toda vez, quem é o protagonista da reunião, quem apresenta os casos da reunião, é o radiologista. Por que o radiologista tá lá? Qual é a principal função dele naquela reunião? Não é laudar, porque todos os exames estão laudados já. Todo mundo que tá ali já leu o laudo, eles sabem o que tá escrito no laudo. O que eles querem saber é exatamente, dá para biopsiar essa lesão? Como que eu biopsiaria? Qual a distância dela para a pele? Ela tá no subcutâneo? Enfim, todas essas nuances que é a pessoa que tem que falar, é a pessoa que tem que opinar. E além disso, exige muita experiência também. Acho que a medicina em si cada vez mais que a gente vai passando, a gente vê que os erros, basicamente, a experiência vai te protegendo e vai sempre te melhorando ali. Total. A gente gravou um episódio sobre inteligência artificial aqui, eu e ele. E a gente falou uma frase que acho que se encaixa muito bem, assim, nesse contexto, que é: a inteligência artificial não veio para substituir o trabalho humano. Exato. A inteligência artificial, ela veio para auxiliar, para tornar mais fácil, para que você não gaste tempo fazendo algo que às vezes é manual. Por exemplo, digitar o laudo. Perfeito. Com isso, você gasta tempo tirou da minha boca que você poderia estar pensando e discutindo com o clínico, com o cirurgião, a melhor conduta para aquele paciente. Então, a inteligência artificial, gente, ela não vai substituir o trabalho de ninguém. Sim. Ela veio para tirar da gente o peso do trabalho mecânico, trabalho manual, chato, operacional, e deixar a gente com o que, na verdade, a gente foi feito para fazer. Pensar, por isso que a gente raciocinar. acha que o radiologista cada vez mais vai ter um papel de revisor dentro da inteligência artificial. Da inteligência artificial fazer essa parte que você comentou, de descrever, porque muitas vezes a gente perde muito tempo descrevendo achados que não são tão relevantes. Então a gente acredita que a inteligência artificial vai vir para fazer esse papel de descrever os achados do laudo. E o radiologista cada vez mais vai se tornar um revisor dentro da equipe multidisciplinar. E eu vou dar um ponto e vírgula nessa sua frase, que é o seguinte. Eu não acho que a inteligência artificial vai substituir o radiologista. Mas eu acho que o radiologista vai ser substituído por um outro radiologista que sabe utilizar a inteligência artificial. Total. Como toda profissão, exato. eu acredito. Porque pensa o quanto esse cara ganha de produtividade no dia. Esse cara é um cara mais eficiente, e aí o recurso mais caro, que é o cérebro, a questão da relação humana, da discussão, vai estar melhor descansado. Ele vai estar melhor utilizado. Exato. Tempo, e até porque, né, a gente falou. Isso, até porque hoje... Que não volta, né? Não tem jeito. Já existe, assim, tem ChatGPT, GPT 3,5, 4, diz que vem o 5, melhor ainda. Já viram que, por exemplo, ele recebendo um caso clínico de uma doença raríssima, em menos de 1 minuto ele descobre. Então, se for assim, o clínico vai perder o papel dele? Não vai, tem o exame físico, tem a conversa, tem o tato. O vínculo. Exato, o vínculo, o tato, assim, isso não dá pra substituir. A medicina não é matemática, não tem como. Exatamente. Inclusive, o ChatGPT, quando pergunta pra ele quais são as profissões... É isso que eu ia falar agora. Quando você pergunta quais são as profissões que vão ser substituídas pela inteligência artificial, a última linha é o médico. Pois é, não dá. E o lado humano é insubstituível, não tem exatamente. como. E assim, gente, ele pode... Porque o que a inteligência artificial faz? É um algoritmo, na real. Ela vai somando ali informações da base, tarará, e te contextualiza. Ele é um algoritmo com treinamento de feedback e um modelo de linguagem. Sim, mas ele não tá olhando pra cara do paciente. Não. Isso entendeu? não. Ele não pega no pulso do paciente. Não. Ele não examina o cabelo do paciente. Não. Então, não adianta. Você pergunta coisas, às vezes, por exemplo, de neonatologia. Você pergunta coisas de neonatologia pro GPT, ele erra um monte. Porque ele não tá olhando, ele não sabe, ele não examinou o paciente. Mente com convicção, ele mente, ele é mentiroso. Ele inventa. E isso aí é o perigo, né? Exato. Todo mundo sabe. Então, que tem o que chama de viés de alucinação. É. Que às vezes ele cria... Eu não sabia que era esse nome. Ele cria esse viés de alucinação e ele insiste até o final que aquilo é verdade. Teve um dia que eu fiz um teste, eu disse, quantas cirurgias robóticas são feitas nos Estados Unidos por ano? Ele chega e diz assim, não tenho esse dado ao certo, não sei o que, mas tem essa referência que fala isso. Você aperta no link, ia para outro artigo. Ia para um artigo nada a ver. Comigo aconteceu isso várias vezes. Mas sabe que eles agora estão corrigindo isso, porque agora ele pesquisa na internet, né? Antes ele, após 2021. Na base, né? O que eu acho que vai fazer a inteligência artificial, e tem começado a fazer, priorizar os exames. Por exemplo, a gente tem uma worklist de vários exames. Então, ele vai priorizar aqueles exames que merecem ser laudados primeiro pelo grau de gravidade. Então, ele vai... Uma exclamaçãozinha ali do lado do exame, entendeu?
Então, dizendo assim, opa, esse exame aqui pode ter alguma coisa grave. Ou às vezes um pré-laudo que ele já analisou e falou, cara, tem Exato. um negócio aqui muito Exato. crítico. Tipo, tá sangrando. Olha aí. Exato. Então, esse exame que vai estar lá num Um bolo de pré-work outros ali. 100, ele vai para primeiro da lista. Uma configuração dentro do próprio sistema que alertasse o radiologista que esse caso seria mais grave. Exato. Isso é um ponto bastante interessante Exato. a gente discutir também. Isso é Então, interessante. eu acho que, tipo, são ferramentas que vão agregar pra gente nesse sentido. Querendo ou não, te obrigam a otimizar. ser melhor também. Né? Que eu acho que é o mais Exato. importante. Você sempre tem que se obrigar, sempre tem que querer ser melhor, sempre tem que querer evoluir. E a pior coisa que pode acontecer com a inteligência artificial é a gente se obrigar a melhorar. A gente vai ter que estudar mais, vai ter que discutir melhor os casos, Se atualizar, né? se atualizar, vai ter que ter mais atenção na hora de revisar os achados que ela já descreveu, porque no começo, Total. possivelmente, acredito que, como todo começo vai ser difícil, possivelmente vai falhar um pouquinho. Então, acho que a gente vai melhorar como médico, acho. como pessoa. O cenário é bom, E independente sabe do... uma última parada que eu acho que a inteligência artificial tá ensinando a gente? Que a coisa mais importante que existe são as perguntas que a gente faz. Porque quando você começa a utilizar ali o ChatGPT, você pode ter várias respostas. Exato. E a resposta ela é muito dependente do Da pergunta. nível da pergunta que você Sim, faz. sim. Então, verdade. naturalmente, esse tipo de ferramenta vai ensinar a gente a fazer boas perguntas. Sim, verdade. treinar a nossa habilidade de comunicação. É. Porque às vezes o que sai da nossa cabeça não é exatamente o que o Total. interlocutor está entendendo. Exato. Exato. Então, quando você vê ali, e várias vezes isso já aconteceu comigo, né? Você faz uma pergunta e ele não te responde aquilo que você quer. Você fala, não, mas a culpa não é dele. A culpa é Exato. minha. Eu é que tô fazendo a pergunta. Eu me expressei mal. Eu né? é que tô Exato. me expressando de um jeito que ele não tá me dando aquilo que eu quero. Então, calma, como é que eu posso melhorar isso? E a gente também já falou disso aqui, né? Que Uhum. a gente é dois fissurados em GPT, assim. A Legal. gente usa GPT todo dia na nossa Legal. vida. Tem agora aplicativo, né? Então, Legal. e, pô, muito massa. Agora eu quero saber de, pô, residência de radiologia ali e tal. Residência sempre é pesado, por mais que tenha algumas mais, outras menos, mas, tipo, no mínimo vai te consumir bastante tempo. Você fala, tá, tô tranquilo, vou arrumar uma sarna para coçar e inventar uma empresa aí. Conta aí como é que foi essa história. Então, a gente tinha esse pensamento parecido. Um dia sentamos para conversar no hospital e disse, putz, pode ser uma boa a gente fazer alguma coisa. É tão difícil radiologia. Na faculdade, principalmente. Vamos descomplicar um pouquinho. Vamos tentar ajudar o pessoal. A gente, às vezes, consegue aprender de uma forma tão mais fácil, vendo com outras pessoas mais experientes, como a gente vê aqui. Por que a gente não mostra isso, como a gente está aprendendo aqui, essa forma tão mais fácil, para outras pessoas? Tipo, O que custa pra gente passar isso? Exato. Aumentar o alcance disso, ajudar as pessoas a aprenderem uma área tão importante. E aí o Dulcinho falou, é isso. Eu acho que é excelente, penso muito nisso também. A gente, então, bora. E aí a gente começou, 5 de novembro de 2022, a gente começou o projeto. Foi o primeiro post pra esse dia, né? E a gente colocou na cabeça, assim, como a gente estava conversando, de que isso é um trabalho. Isso é um trabalho, a gente tem compromisso com isso aqui. Essa é a nossa empresa, a gente vai com ela até o final. Até o final. E todos os dias vai ter alguma coisa para quem acompanha a gente, quem confia no nosso trabalho. E, assim, a gente vai completar 7 meses de empresa e tem mais de 260, 270 posts. Então, todos os dias teve alguma coisa e em alguns dias tiveram 2 ou 3. E assim, a gente botou na cabeça que a gente não vai falhar. A gente só vai melhorar, a gente vai melhorar a qualidade dos posts, a gente vai estar cada vez melhor também como profissional, estudando mais e sempre... Passar melhor a informação também, Exatamente. que eu acho que é um ponto que desde o começo que a gente... Faz diferença. Acho que esse é o principal ponto. É. Desde quando a gente começou a empresa até hoje, eu acho que o principal ganho foi a comunicação. Acho que hoje a Isso gente que eu se ia falar. comunica muito melhor do que a gente se comunicava há 6, 7 meses atrás. Total. Eu, particularmente, eu olho e falo, poxa, acho que eu tô me assistindo, assim, que eu sempre gosto de me assistir pra me autocriticar Sabe mesmo. que existem 2 tipos de pessoas no mundo, né? As que se assistem, dando aula, e as que nunca se assistem. Não, eu Gabi eu se assiste assisto todas, É. e eu não assisto nenhuma Porque minha. às vezes Eu eu não falo assisti alguma nenhuma. coisa, Tamo às junto. vezes eu falo alguma Nenhuma. besteira, Eu ou gosto de eu falo assistir alguma também. coisa que eu olho e falo, não, eu posso falar isso aqui de um jeito mais fácil. Me enrolei aqui. Falei, Não, acho que vocês fiz estão muita certos. firula.
Eu posso ajudar mais a pessoa que tá me ouvindo. Exatamente. Como eu posso reter mais a atenção dela em menos tempo? A gente até falou isso aqui também, porque a gente fala muito sobre educação. Educação médica, principalmente, né? É o que nós dois fazemos hoje em dia. Mas a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Exato. E até porque você tem que estudar muito pra ensinar. Nossa, né? Você tá exposto, né? Muito travada, muito, porque exato. pensa assim, não, imagina, eu vou dar uma aula, não quero dar aula, não quero ensinar ninguém, porque não, é muito difícil, eu não sei se eu... Cara, quanto mais você fala sobre aquilo, mais você mesmo aprende. Exato, então é um ganho bilateral. E querendo ou não, você ali no Instagram, todo dia você tá falando pra, enfim, depende de quantos seguidores você tenha, mas pra 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100 mil pessoas. Cara, então você sempre tá exposto à opinião pública. E aos pouquinhos você vai aprendendo a filtrar também as críticas, a lidar, a saber onde que eu posso melhorar, a ouvir as pessoas que realmente se importam, né? Claro, as críticas construtivas. Então, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que isso só traz benefício pra quem se propõe a fazer um pouquinho diferente, né? De colocar a cara mesmo, literalmente, colocar a cara a tapa e aparecer pro público. Não tem jeito. E é o que o Duzil falou, a gente se preocupa muito em como passar essa mensagem pras pessoas. Então, porque é o maior diferencial, né, cara? Exato, porque é muito diferente se eu jogo um raio-x de tórax lá que tem uma fratura de costela e eu escrevo só na legenda aqui, fratura de costela e um raio-x lá solto. Outra coisa, exato, encontra aí. Porra. Outra coisa é a gente vai lá, a gente marca qual é a costela anterior, qual é a costela posterior, a gente marca onde é que tem a descontinuidade, bota uma setinha lá do lado, é aqui, dá um zoom e mostra, ó, isso aqui coloca é a nossa cara embaixo, a ponta. Exato, então... aqui tá a fratura de costela. Então, a gente se preocupa muito com isso, de depois que a pessoa assistir o nosso conteúdo, ela tem que entender aquilo ali. Ela só não vai entender se ela não quiser mesmo. Se ela não entendeu, a falha foi nossa. Exato. Se ela não entendeu, a falha foi nossa e na próxima vez a gente vai melhorar. Então a gente vai escutar o feedback que ela deu e na próxima vez vai estar consertado aquilo ali. E pensa o seguinte, né, cara? Hoje existem milhares de opções de acesso para você ver radiologia, né? Então, Exato. Se você quiser estudar radiologia no YouTube, você consegue. Exato. Então o maior diferencial que você tem não é você ensinar radiologia, é como você vai ensinar aquilo ali. Mas eu acho tudo, né? Qual é o seu método que você vai passar a informação? Por que tem professor nosso na faculdade que, cara, o cara é, assim, o maior, mas não passa informação, né? Mas você vai ter uma aula com ele naquela expectativa de, não, eu vou ter aula com o cara que escreveu o tratado disso daqui. Aí você sai frustrado. Aula, você sai tipo, meu Deus... Eu saí do mesmo jeito que eu E você sabe que o cara pior, porque eu tô um pouco mais confusa Você sabe que o cara é gênio. Exatamente. Você fala, exatamente. cara... Isso tudo é habilidade de comunicação. E a gente fala muito isso. São habilidades diferentes. E assim, por sorte também, entrou um residente agora esse ano, que entrou pro nosso time também, o Rodi, que é um cara também excelente, tipo, super solícito, proativo e tem a pegada muito parecida com a nossa, de o cara... quer ir adiante, ele realmente, vai e mostra pra gente, isso aqui tá bom, eu acho que a gente pode colocar isso aqui pra pessoa entender melhor. Ele é muito bom, muito preocupado sempre também. O time ser coeso e pensar de forma muito parecida, isso também é um ponto, assim, excelente. Demais. E como é que é a percepção do trabalho de vocês lá na residência? Excelente. Era o nosso receio, né? A gente tinha muito medo do julgamento, por exemplo, da gente começar... E o pessoal, nosso primeiro medo era o pessoal achar a nossa página ruim. A gente falava, cara, a gente vai se esforçar até onde a gente puder pra fazer o conteúdo bom, pra que pelo menos essa crítica a gente não tenha. Pode ter qualquer outra, mas essa a gente não pode ter. Nosso conteúdo tem que ser bom. E no começo, o pessoal deu muita força pra gente. E a gente pensava assim, a gente sentou e conversou e disse assim, se a gente fizer um conteúdo em que é embasado, é um conteúdo que tá na literatura, ensinado de uma forma legal, um conteúdo sério, que a gente vê que tem muita gente hoje que não faz conteúdo sério, se a gente fizer essas coisas, não tem por que ter julgamento. Não tem erro, vai dar certo. Vão falar o quê? Vão falar, eles são... blogueiros. Estão botando a cara a tapa. Então, sim, a gente tá botando a cara a tapa, mas o conteúdo é bom, a gente tá ensinando tudo que é correto, porque a gente estuda muito pra ensinar aquilo ali, e estamos fazendo de uma forma séria e direita. Então, coisa ruim não vai ter o que falar. Então, isso aí a gente deixou bem claro no começo, que tendo ou não tendo, a gente tem que ter ciência de que o que a gente tá fazendo é correto, assim, então... E assim, vou te falar uma coisa que eu ouvi também muito no começo, até da pessoa que tá sentada aqui do meu lado. Ele falou assim, quem é melhor que você, não vai te criticar.
Porque quem é melhor que você não tá preocupado com o que você tá Exato. fazendo, entendeu? Exato. Pode ter certeza Nossa, que muito críticas verdade. vêm, mas não vêm das pessoas que são melhores. Essa frase eu nunca tinha ouvido, Porque as aprendi pessoas agora que com estão você. fazendo coisas boas, cara, elas estão mais aqui. Pô, É. legal, tô aqui fazendo o meu. Eu não tô preocupado com o que os outros estão fazendo, Não, você entendeu? até fica feliz Exato. pelo Pô, que outro, legal. né? Igual aqui, vocês estão falando, eu tô tipo, Não, cara, eu tô que achando massa massa. essa geração Não, também, e- cheia e- de E eu vou, ideia. e eu vou te falar que dá uma vontade de voltar lá no início também na medicina, sabe? Porque é Legal. justamente esse Essa sentimento vibe, ali aham. de, cara, tá construindo do zero. Uhum. Porque existem vários momentos, né? A gente tava falando disso Uhum. e a gente nunca sabe pra onde uma empresa vai. Pode dar muito certo, pode dar muito errado. No Brasil, a gente não tem uma condição muito favorável pra Uhum. empreender. Mas esse passo do 0 pro 1, ele é muito massa. Porque você pensa, não existia nada, absolutamente nada, era tudo mato. Verdade. Aí você vai lá e você vê, pô, o negócio se concretizando. E é tipo um filho crescendo, É, né? Cada conquista, cada coisinha pequena saindo uma que torre você ali. faz, Exato. você olha e fala, caraca, tipo, Ele tá engatinhando. Ele, tá engatinhando. Ele dando aprendeu, certo. ele aprendeu a fazer isso, caraca. Tá falando mamãe já. É exatamente por aí. E é real, cara, você se emociona com as coisas, você aprende muito. É um mundo, você ensina, igual a gente tava discutindo nos bastidores aqui, né? Você ensina muita gente. E as Ensina. pessoas, você vê que as pessoas estão aprendendo com aquilo que você tá se propondo a ensinar. Exato. Eu acho que o mais gratificante é quando Nossa. você lê os depoimentos, né? Sim. Eu acho que isso é o que dá força pra você continuar. Porque tem muitos dias, vocês sabem até melhor que a gente, que você não tá afim de, Não. de sentar e... Gente, quem fala que tá afim de fazer a mesma coisa todos Todo os dias dia. e tá sempre bem, tá mentindo, pô. Exato. E assim, exato. é muito, muito bizarro, não sei se vocês sentem isso, provavelmente sim. Mas é que quem tá de fora, às vezes, só vê a parte boa. Que é a Exato. parte de você estar nas redes sociais. Ah, nossa, tá crescendo. É. Agora você lá, acordando às 5 da manhã, todo dia, pra preencher planilha, fazer as coisas, enfim, pensar no conteúdo, Num dia estudar. pós-residência, que você tá Exato. cansado, e aí tem lá um Exato. segundo trabalho. 1h da manhã gravando comentário do caso que postou de manhã. Então, Por exemplo, cansativo. ontem eu fui jogar um exemplo prático disso. Ontem eu fui jogar tênis 10 horas da noite. Então eu joguei das 10 às 11, cheguei em casa umas 11h20, aí fui tomar banho, enfim, acabei de tomar banho ali mais ou menos meia-noite. Meia-noite. E aí, a gente tem um grupo no Telegram com os nossos assinantes, e a gente tinha mandado um caso de neuro ontem. E tinha sido um dia muito corrido, eu não tinha conseguido ainda parar pra responder o caso. Mas a gente tem um compromisso de que todo dia a gente vai mandar o caso e vai responder à noite. Então, não teve jeito. 00:20, eu tive que pegar meu celular ali e falar, ó, meu compromisso com os alunos, não vou falhar, não posso. É Eles estão isso. lá, eles confiam na gente, então a gente tem que entregar o que a gente se comprometeu. Coloquei, gravei uns 10, 15 minutinhos ali e coloquei no grupo. Até falei, perdão, pessoal, pelo horário, foi corrido hoje, mas ó, tá aqui o que a gente prometeu, que a gente Tá ia entregar. entregue. Então é isso, eu acho que é o principal, é esse compromisso. E quando você vê o retorno, é muito gratificante. É isso que te dá força, no fundo. Querendo ou não, não é a parte financeira, não é você aparecer ou curtidas, enfim, o que mais te dá gratificação mesmo é o reconhecimento. É a assim, transformação da Exato, galera. Transformação. Exato. Você Acho fala, que essa é eu a nunca palavra. entendi isso, agora eu entendi, porque você falou de um jeito que ninguém nunca tinha me falado. E quando você Isso- falou de compromisso, eu acho que uma dica muito boa pra quem tá escutando a gente, tá na medicina, já formou, tá na residência, acabou, é que a jornada do empreendedorismo ela é muito dura. Extremamente. Ela é muito difícil. Muito. Ainda mais porque você normalmente vai conciliar essa jornada com a jornada que já é difícil da medicina. Exato. E uma das coisas que eu acho que, cara, todos os cases que eu conheço de empresas que eu admiro, que surgiram de médicos, eles não começaram sozinhos. Uhum. Porque é muito difícil, cara, você dar conta de tudo. Fazer sozinho, né? Então, essa questão de você encontrar um parceiro, seja ele na medicina ou fora, Uhum. é muito válido. Porque esse compromisso, ele deixa de ser só com você. Exato. Porque você se engana, hoje eu não vou fazer, né? Hoje eu tô cansado. É. Mas não, seu compromisso é com o outro. Todos. Seu compromisso é com, você falou com o fulaninho que você vai postar todo dia. Então Exato. hoje é o seu dia, você vai furar? Exatamente. Isso é muito massa. Então é isso. De quando você encontra um time coeso, é muito massa. E tipo, a gente costuma falar que não tem horário, não tem nada. A gente diz ó, de madrugada, e qual é o caso de amanhã, não sei o que a gente vai botar, o que é conteúdo legal que a gente pode fazer, ou então tem uma ideia, a hora que for, o dia que for, manda lá. Então,
Não tem hora, como vocês falaram, não é fácil, ainda mais conciliar com outra rotina. Porque são 2 empregos, né? E 2 empregos que te exigem Consomem, muito. E o emprego do empreendedor, assim, né? A palavra empreendedor tá muito, nossa, empreendedor. liberdade. Cara, o Mas até empreendedor... lá, aquela ideia do cara ele Mas não existe liberdade, ele- você trabalha todo tempo. Exato, aquela ideia isso do que eu cara ia no falar Caribe agora. deitado, assim, de pernas pro não, ar. tipo assim, cara, até eu gosto de pegar cases, assim, de grandes empreendedores que eu admiro. Atualmente eu estou na fase Flávio Augusto. Então, eu sou apaixonada pela história de vida deles, né? O grupo Wiser como um todo. Só que, cara, você vai escutar a história de vida do cara, ele tomou muito mais não do que sim na vida, entendeu? Ele foi muito resiliente Exato. pra poder continuar na lida e chegar onde ele chegou. E a gente toma muito mais não do que sim, vocês sabem disso. E, cara, eu escutei uma coisa muito legal, que eu quero até passar pra vocês que estão aí também nesse mundo, que o melhor lançador que fala, né, de beisebol, rebatedor, acho que é rebatedor, não sei a palavra exata. Mas quando você vai olhar um jogador de beisebol, o cara que é, assim, bem mais ou menos, ele acerta, a cada 10 lançadas, ele rebate uma. O cara que é bom, rebate 2. O cara que é muito bom, rebate 3 em cada 10 bolas lançadas. O cara que é excepcional, rebate 4. Ou seja, 60% das vezes, ele erra, ele toma não. E não sim. E, cara, a vida do empreendedor é exatamente essa. Você tá ali fazendo todos os dias, tá Verdade. pós-residência, final de semana, feriado, de madrugada. Tá tomando muito mais não, entre aspas, do que eu acho sim. que se fosse uma palavra é persistência. Exato. Você tem que ter uma cabeça que você... Sim, a gente sempre falou, cara, independente do que acontecer, a gente vai até o final com isso. A gente começou, agora a gente vai ter um começo e a gente vai até o último dia disso. Exato. E conta pra gente exatamente, vamos fazer aí uma linha do tempo. um jabazão, assim, como que funciona exatamente? É Deolaudo, né? Deolaudo. Conta Então, aí a gente pra começou no Instagram, 5 de novembro, @Deolaudo lá, e a gente fala de diferentes métodos de imagem, diferentes doenças. Radiologia como um todo. Exato. Assim, principalmente para estudantes de medicina, médicos recém-formados, residentes de radiologia, pessoas que se interessem por imagem. Então, a gente tenta passar conteúdo, forma de imagem, vídeo, artigo, comentários de casos, tudo. Questões de residência. Questões de residência. Explicando desde a anatomia até o desfecho do caso ali. E assim, a gente tem um compromisso muito grande com quem segue a gente no sentido de tudo que o pessoal comenta, tudo que o pessoal manda direct, a gente responde 100%. Tudo. Sempre deixar a caixa de direct zerada. 100%. E assim, hoje a gente tá com 7.000, um pouco mais de 7.500 seguidores. Mas, e quem olha assim diz, caramba, já estão com isso. Mas foi fruto desse esforço, assim, diário. Diário. Foi muito você trabalho. Você não sai do 0, vai pro 7.500, você sai do 0, você vai pro 10. Exato. Aí do 10 você vai pro 11. Aí quando você tá com 1.000, você fala, tô com 1.000. Nossa, a gente tá crescendo. Aí, isso que eu acho mais legal, você não tem noção de onde você vai chegar. Isso que eu acho que é mais legal do empreendedorismo, assim. Você pode ter várias ideias, você pode estimar, você pode se planejar, mas no fundo ninguém tem a certeza até onde você pode ir. Então eu acho que essa ideia, assim, de você poder explorar, de você não ter um teto, isso que eu acho que é muito motivante também. Você fala, cara, eu não tenho não tem ninguém que vai me falar, você vai parar aqui e a partir daqui você não vai conseguir escalar. Você não tem teto, também não tem piso. Né? Exato. Exatamente. Mas chega uma hora, na verdade, que você tá tão apaixonado pelo processo que você nem liga mais. Tipo, você não tá mais pensando lá na frente, entendeu? Você tá vivendo o que você tá vivendo agora. Então qual é o meu desafio de hoje? E o caminho, a jornada é gratificante, né? Você saber aproveitar. Porque, por exemplo, coisas pequenas que a gente fez. Um exemplo, quarta-feira, a gente foi jantar, a gente foi comer uma pizza, nós 3. Cara, a gente sentou, a gente falou, cara, vamos valorizar um pouquinho o que a gente fez até agora. Olha, a gente saiu do dia 5 de novembro, então a gente ficou uns 15 minutos ali só refletindo sobre a jornada ali. Ali. Exato. Isso é bom demais. Então, assim, a gente tinha vários tópicos na empresa pra debater, por exemplo, nesse jantar. Mas o começo do jantar foi só a gente pensar mesmo, nossa, quão longe a gente já veio, né? Então vamos seguir porque tá indo. Então é paciência e persistência. Acho que não tem outro caminho. Nada vem fácil, né? Exato. Você tem que
Fica até o E fim. agora eu vou parafrasear de novo, meu maior ídolo do momento, né? O segundo é o Bernardo. Brincadeira. O Bernardo é o primeiro, mas Flávio Augusto tá ali nos highlights Pô, nesse momento. tô bem, então. Rapaz. Mas ele fala uma frase que é muito boa pra todo mundo que tá ouvindo a gente, tá pensando em passar por esse momento da vida. Estabilidade não existe. Não existe. A sua vida tá sempre em constante deterioração. Sua empresa, seu casamento, seu namoro, sua residência, sua profissão. Se você não estiver lutando contra isso, ou seja, se você não estiver lutando... Sai da sua zona de conforto. Exato. Pro seu casamento tá melhor, pra sua empresa tá melhor, pro seu produto tá melhor, pra sua entrega tá melhor, pra sua comunicação tá melhor. Saiba que o destino de tudo é... A estabilidade não existe. Então, acho que essa é uma frase muito boa pra gente pensar também. Lá no Ceará é vulgo, se parar, cai, né? Ótimo, gostei também. O inconformismo mesmo, né? Você não se conformar com o que você já atingiu. Querendo ou não, a gente sempre pode ser melhor, não tem jeito. Né? Você pode entregar o melhor conteúdo do mundo, mas você pode melhorar algum ponto. E se você não acha que pode melhorar, provavelmente a pessoa é arrogante. Aí é que tá o problema, né? Aí é que tá o problema. Exato. E como que vocês são lá? Porque, assim, uma coisa que eu reparo é que pra sociedade dar certo, as pessoas têm que ser diferentes. E eu já vejo aqui vocês dois bem diferentes. Sim. E vocês reparam isso? Que... A gente repara. Não, o Duzinho é calmaria em pessoa. Exato. O Duzinho, a gente brinca lá na residência, o Duzinho chega e diz, e aí, tudo bem? Como é que tá? O bicho pegando, né? Vamos lá. Exatamente. A gente até pergunta, Duzinho, como é que é tu jogando tênis? Tu se estressa lá jogando tênis? Porque não dá pra imaginar esse cara estressado, assim. Sou competitivo, nossa. Quando eu perco, eu fico chateado de não querer falar com ninguém alguns dias. Né? E eu já sou um pouco mais elétrico. Acelerado. Assim, tipo, até esporte que eu gosto de surfar, eu gosto de lutar, eu gosto de coisa mais acelerada. O road eu acho que é o meu termo, assim. Então... É parecido aqui com a gente. Não sei se é parecido. É que lá na medicina tem o Vitor, que é o mais elétrico, é o mais enérgico, extrovertido. O Michael, ele é calmo, ele é do bem, assim. O Michael é tranquilo, ele não estressa com muita o Michael, coisa. Eu acho que seria mais parecido. E eu sou do meio. Entendi. Eu sou um cara que não sou tão enérgico como o Vitor, não sou tão calmo como o Michael, e aí eu sou ali o cara mais analítico do negócio. Pelo que vocês falaram, é meio parecido mesmo. É Rod, não? Rod. Eu talvez seja o Rod aí de vocês. Talvez. Mas é legal que cria uma sinergia, assim. E acaba ficando muito amigo. Porque, é um vínculo visceral, né? Que você cria com a pessoa. É visceral. Porque é de irmão, né? E tipo, fala todo dia, todo momento, Toda sempre tem hora. mais alguma coisa. E uma coisa muito legal é que a gente sabe receber crítica muito bem. Boa. Isso então é a gente não tem problema cara, nenhum. A gente é muito aberto. Muito. Sim, você pode vir aqui, descer a lenha na gente. A gente vai te ouvir, sabe? Algumas coisas Obrigada a gente sabe. pela sua colaboração. Nossa, que bom que você me deu esse feedback. Exato. Né? E parar e pensar o que é que faz sentido, o que é que não faz, e aquilo que faz sentido a gente corrigir, o que não faz sentido a gente isolar, porque cara, faz parte. Fica tão irmão que uma coisa até que ele não sabia. Meu irmão vai se formar no final do ano. Meu irmão falou, cara, você quer levar algum amigo seu? Eu falei, cara, dá o convite pro Daniel. Boa! Valeu! Foi a pessoa que eu falei, cara, eu quero um convite pro DC. Eu pago o convite dele e tal. Então, cara, você vê... Você fica muito próximo, cara, né? Você conversa o dia bizarro. inteiro sobre isso, você pensa o dia inteiro, aí de madrugada você manda aquele áudio, tive uma ideia. Vocês vão ver o dia que casar, então às vezes eu acordo, o Bernardo não tá no quarto, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu vou lá, ele tá lá no telefone, na sala, com quem que você tá falando? Com o Vitão. Tá bom. Mas é desse jeito mesmo. Mas isso é muito gratificante, cara, uma coisa que eu também já vou adiantar pra vocês aqui. Vão ter momentos ruins na sociedade também. Com certeza. Porque... Nem sempre você vai concordar. Também. Não, e é a famosa frase, casal que não briga, separa. E a sociedade é um casamento. Só que sem algumas partes do casamento, graças a Deus. Exatamente. Então, se você não tá brigando quando eu digo, querendo melhorar, no cara, querendo melhorar. E às vezes vai ter que brigar mesmo. Às vezes vai ter... A gente brigou muito na nossa sociedade pra gente entender um ao outro. Sabe? E opiniões divergem. Não tem como. Então, às vezes, um vai achar que a prioridade no momento é X. Você acha que a prioridade no momento é Y.
Por isso que Então, 3 é um número ideal. Porque exato. aí nunca vai ficar empatado, Pois entendeu? é. Vai ter sempre um voto de Minerva Não, ali. e além disso, a gente sempre procura muito se ouvir. Tipo, É. você É. pensa diferente? Por que você tá Por quê? pensando isso? É. Porque às vezes também você muda de opinião. Fala, o cara tá pensando isso, faz sentido o que ele tá pensando. Ele não tá viajando, ele não tirou Você isso do não nada. viu as coisas pelo mesmo É, ponto de vista exato. que ele, né? Às vezes o que eu tô pensando pode ser postergado, a gente faz depois, o que ele tá achando é mais importante no momento. Então a gente é muito maleável, assim, sabe? Verdade. A gente não é Isso é nada... muito importante. Sem orgulho total. Não, né? orgulho A gente nenhum. escuta. Teve até um exemplo, a gente, será que a gente investe em tal coisa agora? E aí o pessoal, não sei se é o momento, não sei o quê. E a gente conversando, a gente, não, a gente vai ter que fazer isso em algum momento. Então, a gente pode fazer isso agora. Dá pra fazer, a gente vai ganhar tempo no futuro, não sei o quê. Então, faz sentido. Então, vamos fazer. Então, a gente se escuta. A gente se escuta. Qual conselho vocês dariam pra alguém, seja estudante de medicina, médico, que tá querendo começar a empreender também? Dá um que eu dou outro aí, Duzinho. Vai até o final. Não desiste, vai até onde você... Se você achou que você tá no limite, cara, você consegue mais ainda. Com certeza você não chegou até onde você podia chegar e nunca deixa ninguém tirar de você o seu amor, a sua paixão, essa sua vontade, esse seu brilho no olho de sonhar e de querer fazer alguma coisa diferente pra ajudar as pessoas. Isso eu acho que seria o principal. Nunca deixar ninguém tirar de você o que você acredita que você possa alcançar. Boa. E o que eu acho duas coisas. Um é a equipe, que, como a gente conversou aqui, faz toda a diferença. Eu já falei pro Duzinho algumas vezes, eu disse, bicho, ainda bem que a gente tá junto nesse projeto. Porque é o que tu falou, às vezes um tá mais, será? Um puxa E o aí, outro, né? exato. Bate as bad. Bate, opa. Exato. Cara, então- podia estar lá no Caribe essa hora descansando, eu tô Exato. aqui 3 horas da manhã pensando no que a gente vai fazer. É difícil, não é fácil não. Exato. Isso que o Duzinho falou também de persistir, importantíssimo, mas fazer as coisas direito. A gente vê muita gente hoje procurando atalho pra tudo, tipo, Perfeito. procurar um jeito muito fácil de chegar naquele ponto, Sim. ou então um jeito errado de fazer naquele ponto, o jeitinho brasileiro, às vezes, Tudo que vem fácil, vai fácil. né? Exatamente. Exato. Então, não existe atalho. Então, tem que seguir o caminho correto, tem que fazer as coisas direito, E todo mundo sabe o que é certo. Se a pessoa diz que não sabia, ela está cega, ela se cegou. E sabe? sempre prezar pela qualidade, entregar o máximo que você pode, Exato. que pelo menos a sua consciência você vai Exato. deixar sempre tranquilo. Então, eu acho que tendo essas três coisas, tipo a equipe coesa, cinética, você fazendo as coisas direito e com o foco no futuro, persistência, constância, sim, é difícil dar errado. E Difícil assim, dar errado. vocês sabem que podcast é uma coisa que fica pra sempre, né? Que 50 anos a gente vai estar vocês vão podendo ouvir esse ouvir. podcast Exatamente. De quando vocês tinham 7 meses de Exatamente. empresa. Daqui Verdade. 30, quando a empresa estiver com 30 anos. Quando vocês tiverem Rapaz. 3 filhos, Amém, se Deus quiser. E aí, o que eu queria perguntar pra vocês é pra 2 vocês netos. explicarem pra galera, assim, como que funciona exatamente? Vocês têm aulas gravadas? Vocês têm um grupo que você Uhum. falou? Explica como que funciona. Às vezes a gente tem, né, alguém interessado e aí Uhum. pode entrar em contato com vocês. Sim, hoje o que a gente tem, a gente começou só com a página do Instagram, e aí nessa página do Instagram a gente oferece conteúdo todos os dias, conteúdo gratuito, conteúdo técnico, sugestões de artigos, do que for. E aí, em paralelo, a gente tem um grupo no Telegram, em que as pessoas assinam, e lá a gente discute imagem, vídeo, caso, artigo, desde a anatomia, como eu falei, até o desfecho do caso. Então, e sim, o grupo é aberto para todo mundo, quem quiser mandar dúvida, manda. Os inscritos têm direito a isso. E, em paralelo, eles já entram em outro grupo, ao se inscrever nesse, em que eles mandam os próprios casos. Então, a gente deixa um grupo em que a gente manda os casos que a gente acha interessante e a gente dá o desfecho do caso, a Uma condução. comunidade, assim, Exato. né? E o outro, eles ficam livres para postar os casos que eles quiserem. O cara tá no Pediu plantão. dúvida. Exato, tá no plantão, teve uma dúvida, manda lá, vai ter alguém que vai responder. Que legal. E a gente tem feito também uns e-books com conteúdos principalmente de emergência. O achado na imagem, por exemplo, de um apendicite, de uma diverticulite. A gente fez... É porque a gente via que existia muita deficiência em interpretação de exames em geral. Mas tomografia é um exame que, querendo ou não, tá muito muito no dia a dia, né? disponível também. Uhum. Exato. Então a gente viu que para médico recém-formado, para estudante de medicina, ou até residentes que estão iniciando, R1, R2, a gente falou, cara, como que a gente vai ajudar esse público? A gente falou uma coisa rápida, assim, uma coisa que a gente conseguiria ajudar mais rápido. Não precisaria gravar nada, seria mais
mais acessível, entre aspas. Certo. Então a gente fez um e-book com 30 doenças de neuro, tórax e abdômen. Cara, Tudo que é massa. mais importante de neuro, tórax e abdômen, por um preço bem acessível, tá tudo nesse e-book. Então a gente coloca a doença, aponta onde está o achado sempre, e coloca a descrição embaixo do que aquela imagem está representando. Nossa, muito legal. E a gente lançou o Pois é. e-book anteontem, né? Anteontem. Olha, é recente. E Foi tá quase, recente. bateu, as vendas superaram muito as nossas Superaram, já tem quase 50, assim. quase 50 vendas, É. então, enfim, a gente viu que o retorno foi positivo, o que deixa a gente mais motivado também para fazer outros, né? Show de bola. E a gente está em produção agora de um curso de raio-x de tórax. E a gente vê assim, no mercado tem muito raio-x, muito curso de raio-x de tórax. Então a gente pegou vários desses cursos e viu o que é que a gente pode fazer de diferente aqui. Como é que eu posso fazer isso aqui melhor, né? Exato. Porque às vezes você não precisa inventar a roda. Você não precisa... Exato. Passar a minha informação de maneira mais clara. Já cara. existe. Exato. Existem vários e assim, cursos enormes que tem curso de raio-x de tórax e qualidade, mas a gente quer mais. A gente quer fazer um negócio que, como eu falei, que a pessoa depois de assistir aquilo, ela não precise buscar outro. Ela aprenda o que ela precisa ali. Então é um curso que a gente vai falar, tipo, anatomia, devices, um tubo, saber se ele está bem posicionado, um acesso, saber se está bem posicionado, infecções, doenças crônicas, falar além do pulmão, mediastino, então trauma. A gente vai botar cada aula um contexto em que a gente fale tudo, que a pessoa assista ali uma aula de meia hora e ela diz assim, não, eu sei avaliar um raio-x de tórax aqui bem. Show de Então, bola. nossa prioridade é sempre essa, assim. Muito legal. Muito bom. Muito bom. E, meninos, caminhando aqui para a reta final do podcast, a gente tem sempre uma tradição que é pedir para os nossos convidados hoje indicarem um livro que eles queriam que a nossa audiência também conhecesse e um outro convidado que vocês acham que vale a pena a gente trazer aqui para o DesconstruCast. Cara, vou ficar convidado. Tem um assistente nosso, um chefe nosso no Sírio, que acabou ficando nosso amigo, Dr. Pedro Paniza. Cara que a gente admira bastante, tem uma mente muito empreendedora. Massa. Muito pro lado que acho que vocês conversaria muito bem com vocês. Que legal. Ele é coordenador da radiologia do Lefort do Liberdade e do Lefort do Morumbi. Ou seja, dos dois hospitais do Lefort aqui em São Paulo, que são hospitais grandes, e do Hospital Moriá, que é um hospital ali perto do aeroporto de Congonhas. Uhum. Então ele coordena a radiologia de 3 hospitais e isso tudo com 30 anos. Que é um massa. cara extremamente empreendedor, um cara que a gente... quando a gente começou o projeto, a gente ia falar, Paniza, o que você acha disso? Ele falou, cara, eu tô Legal muito demais. orgulhoso de vocês. Vão É. até o final, que vocês precisarem, eu vou apoiar, vou estar aqui. Então, se fosse indicar uma pessoa, com certeza, eu indicaria ele, Pedro Paniza. É. Um cara Muito que a gente bom. gosta Show. Vamos muito. depois muito pegar bom. o contato aí É. com vocês. E de um livro, assim, um livro que eu gosto muito e costumo falar sobre, é um livro que chama Apresentações Mágicas. Porque, assim, a gente tem falado cada vez mais com o público, né? Perfeito. E a gente assiste apresentações desde da faculdade, aulas, tudo. E esse livro, o que é que ele faz? É um mágico, um cara que era um mágico de Londres. E aí, depois, ele passou a ensinar sobre apresentações. Por quê? Porque ele diz que os princípios entre você fazer uma mágica e você fazer uma apresentação são os mesmos. Nossa, Que legal. você vai direcionar a atenção do público para onde você quer. Porque enquanto o cara faz a mágica dele, a atenção das pessoas tem que estar no lugar que ele direcionou. E na apresentação é igual. Você quer direcionar a atenção da pessoa para onde você quiser naquele momento. Então, ele dá vários insights, ele dá várias... Legal, não sabia. Vou anotar isso. Mostra várias coisas assim que às vezes abre a sua cabeça. Então, é bem bacana. Muito bom. Muito Que bom legal, mesmo. não sabia. É, Não, então. tô até anotando aqui, ó. Anota que depois a gente procura no Kindle. É isso. justo. Apresentações mágicas. Gente, mas é. olha, muito bom, hein? Que papo. Obrigado. A Muito gente que bom. agradece, foi Bom show demais. Bom demais. Resenha boa, né? Resenha boa e boa. assim, muito legal ver gente tão jovem. É. Já com A essa gente que cabeça, tá velho, né? né? A gente que tá velho. Que Mas com isso. essa cabeça, né? E pensando sempre em ir melhorando, Sim, em ajudando, com certeza. enfim. Muito bom. E aí, reforça aí pra galera, onde é que a gente acompanha o trabalho de vocês nas redes sociais? Instagram, principalmente, @Deolaudo. Tem o nosso Então, canal no YouTube também, Deolaudo. também. E, assim, quem for acompanhar, pode mandar direct, pode mandar mensagem. A gente é 100% aberto e a gente gosta muito aí desse contato. Então, tá todo mundo mais que Nosso maior bem-vindo aí. prazer é conversar.
Legal Então, demais. Só falar com a gente. E você, amor? @DRA Gabriele Araújo, Gabriele com 2 L's e Y, né? Esqueci de falar no último. E no @pediatra de consultório também, todos os dias, no Instagram. Legal. E o meu @Bernardo Preste no Instagram, no TikTok, no YouTube, @mentoria.residência, Instagram e YouTube. E também no @desconstrucast.podcast, que é aqui onde você vai acompanhar os episódios novos toda terça-feira. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Valeu. Beijo. Tchau, tchau.